Crespo, eu acho ele muito mais treinador que o Zubeldia. Você pode ver que ele está na beira do campo, mas ninguém está invisível ali. Ninguém sabe que ele está ali. Por quê? Porque ele não precisa ficar se esgoelando na beirada do campo. Ele já deu o plano tático para o jogador. Isso aí, o Zubeldia não conseguia fazer com o time. E olha que o Zubeldia tinha Lucas constantemente. Sim. Né, jogador? Lucas, Oscar constantemente. Ele não conseguia dar ritmo com o Ferreirinha. Tinha todo mundo à disposição dele. O Crespo não. Fala, torcedor tricolor, bora dar uma olhada aqui no Mesa Redonda. Separei aqui um trecho para vocês. O pessoal aqui falando sobre a vitória do São Paulo. O Miller elogiando bastante o trabalho do Crespo. Um bom trabalho, né? O São Paulo, após a chegada do Crespo, tem um aproveitamento muito bom. Hoje venceu o Botafogo por 1-0. O Dineno que marcou o gol da vitória, que deu os 3 pontos para o São Paulo, que agora já vira a chave, tem que se preparar para essa partida contra a LDU na próxima quinta-feira, primeira partida das quartas de final da Libertadores. Deixar os créditos aqui na descrição, Mesa Redonda. Você, torcedor do São Paulo, que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sino das notificações, assim você vai estar recebendo todos os vídeos. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui o pessoal falando sobre o São Paulo. Eu começo com o Guto. Guto, uma troca de treinador e o São Paulo muda de patamar. Sem comparar Zubeldia com o Hernan Crespo, mas a troca, às vezes, ela oxigena e você consegue também enxergar jogadores que acabam ficando mais motivados numa troca de treinador, porque quem não está jogando parece que se sente um pouco mais fortalecido. É um São Paulo diferente do Crespo e do Zubeldia, não é? Eu acho que muda bastante coisa, né? O estilo de um e de outro, é claro, na maneira do São Paulo jogar. Eu acho que, como você falou, né? A aspiração daqueles que estavam relegados ao segundo plano, treinador novo, vamos tentar de novo. Vamos para cima, vamos... E aqueles que estão jogando têm que sair da zona de conforto que tinha com outro treinador e tem que passar a mostrar mais serviço, senão vai cair com esse. Então, no aspecto psicológico aí, no caso motivacional, muda muito. Penso, inclusive, Miller, que o fato, talvez se não a principal diferença entre Crespo e Zubeldia, é o Crespo olhar com mais carinho para a base. Talvez até por necessidade. O Zubeldia tinha uma certa resistência quanto a isso. Você, mais tecnicamente, que vive o São Paulo mais de forma profunda, vê quais diferenças que te chamam a atenção no trabalho do Zubeldia e no trabalho do Hernan Crespo? Ele mudou o time, né? Praticamente o meio-campo é diferente em relação ao Zubeldia, mudou as peças, deu moral para quem não estava jogando, isso foi muito bom, né? O pessoal que estava no banco de reservas, às vezes nem banco de jogadores, com o Crespo estão jogando como titular, né? Então esses jogadores tiveram um ânimo a mais, uma confiança. E isso foi positivo, porque eles responderam dentro de campo. Também isso foi uma coisa legal, essa harmonia. O Crespo deu moral para os jogadores que não estavam jogando e os jogadores corresponderam dentro de campo. Então isso eu acho que está tudo bem. E o Crespo, eu acho ele muito mais treinador que o Zubeldia. Você pode ver que ele está na beira do campo, mas ninguém está invisível ali. Ninguém sabe que ele está ali. Por quê? Porque ele não precisa ficar se esgoelando na beirada do campo. Ele já deu o plano tático para o jogador, os jogadores sabem o que vão fazer, tanto é que chega em campo, os jogadores estão executando bem aquilo que o Crespo tem pedido para eles. Concorda com o Miller, Paulo? O Crespo é mais técnico que o Zubeldia, o trabalho está mostrando isso, mas aí é a questão de ideias, né? E o Crespo, quando ele chega, ele de imediato, numa coletiva, ele fala que vai colocar o Luciano mais próximo da área, que o Luciano, na visão dele, e não há nenhuma ofensa ao Zubeldia, ele falou, para mim o Luciano é um cara de área. Aí o Luciano ele já posiciona o Luciano mais à frente. Luciano já no próximo jogo, seguinte jogo, ele já faz um gol, não é? Ele já implanta os 3 zagueiros. O Miller crava o Zubeldia, ele entende que fica abaixo do Crespo. Você também vê dessa forma? Pensa diferente? Não, na realidade eu sempre tenho falado aqui, quando você perde 2 jogadores como o Alisson e o Pablo Maia, com o Zubeldia, esses jogadores não jogavam mais e não estavam rendendo mais. E quando você perde 2 jogadores nesse nível, Guto, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Então você vê hoje o Pablo Maia foi o melhor em campo. Né? Foi considerado lá o melhor em campo. Então você vê que o treinador
traz uma motivação para o jogador. Lógico que houve as substituições, o Marco Antônio é um jogador, um dos principais jogadores, então ele pode mexer o elenco hoje. Então, eu tenho passado uma experiência aí nesse mês aqui, eu estive lá no Bayer Leverkusen, Ten Hag foi mandado embora com três jogos. Mas aí eu, mais de perto, comecei a analisar os treinamentos. Então, se o treinador chega no clube, achando que sabe tudo, estava até comentando com o Guto sobre isso, se o treinador chega no clube e pensa que sabe tudo, não, é uma outra cultura, é um outro momento, vai lá, pergunta, como é que tá, o que está acontecendo. Ele entra na cultura. E é isso que o Crespo fez, né? Ele começou a entender o que estava se passando dentro do vestiário. E consegue, né, Guto, fazer uma equipe muito competitiva. O Guto está até querendo falar. Ele tinha já um histórico dentro de São Paulo. Ele não veio pela primeira vez na casa. Ele já conhece instituição, a casa. o clube, ele já conhecia, né? Ele é de casa, né? Vamos dizer A assim. cultura né? do É de clube casa. ele já conhecia. É fundamental, né, Guto? Exatamente. E o que eu queria dizer nessas mudanças, essa mudança também de estado anímico dos jogadores, ela carece dos resultados. Porque essa motivação, ela vai até dali a pouco ali, da frente. Se o resultado vem, carrega o Tiro grupo curto, junto. né? É tiro curto. Exato. Se o resultado vem, aí vai junto. Aí embala. Se o resultado não vem, aí parou por ali. Aí a mudança foi só até ali. E talvez uma outra mudança que chamou a atenção, além desse... Só como detalhe que eu pincelei aqui, o fato do Luciano já na cabeça do Crespo ter que ser colocado um pouco mais à frente, são os 3 zagueiros. Deixa eu saber, inclusive, do Salazar. Rafa, só um detalhe, Pois não, Miller. um detalhe interessante é o seguinte. Pra você ter uma ideia, hoje o Luciano não jogou, o Lucas não jogou, Ferreirinha poupado. Ferreirinha não jogou, Oscar, Luiz Gustavo. Ferrarese no banco. Quer dizer, Arboleda entrando. 6 jogadores titulares não jogaram. E ele, mesmo com esse time supostamente reserva, ele conseguiu fazer o time jogar. O time conseguiu uma dinâmica legal. Como eu disse, poderia ter feito 3 gols, que seria um placar normal. Pelo que o São Paulo produziu dentro de campo, mesmo com jogadores chegando essa semana, no caso do Rigoni, titular, e jogou muito bem, quer dizer, então acho que isso aí, o Zubeldia não conseguia fazer com o time. E olha que o Zubeldia tinha Lucas constantemente, Sim. né, jogador? Lucas, Oscar constantemente. E ele não conseguia dar ritmo. O Ferreirinha tinha todo mundo à disposição dele. O Crespo não. Chegou com o Lucas já no departamento médico e quase não jogando. E o nível subiu tanto que o Pablo Maia e o Alisson viraram reservas. E até pouco tempo atrás eram titulares incontestáveis. Exatamente. E acho que outro problema bom para o treinador, que o Crespo deve ter, vou até perguntar para o Salazar, na zaga, porque ele joga com 3 zagueiros, né, Salazar? Mas ele teve hoje a volta do Arboleda, a estreia do Tolói, a reestreia do Tolói, e parece que ele tem agora, então, 5 zagueiros já para a próxima quinta-feira contra a LDU. Fala um pouquinho pra gente do Tolói, que acho que jogou até os 90 minutos, foi o tempo todo, né? Na volta do Arboleda esperava-se que o Tolói saísse, porque estava voltando agora, reestreando, e não, ele manteve o Tolói. Fale um pouquinho da estreia do Tolói e também desses 5 zagueiros que agora brigam por 3 posições entre os titulares. Pois é, Garrafa, a estreia do Rafael Tolói agradou todo mundo por aqui. Todo mundo gostou bastante, condicionamento físico, mostrou que consegue jogar, que está em forma, que pode ajudar. Jogou como zagueiro caindo mais pelo lado direito. O Arboleda entrou no segundo tempo ovacionado pela torcida, cheio de moral com a torcida. E o entendimento é que todo mundo pode jogar. O trio titular, comenta-se por aqui, que o trio titular é Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Os 3 titulares, em tese, são esses. Agora, o Rafael Tolói já chega pedindo passagem. O Sabino entrou e entrou bem hoje. Saiu daqui tão elogiado que veio para a Zona Mista para dar entrevista. Então, assim, há uma dúvida, mas em tese, o trio titular é Arboleda, Alan Franco e Ferrarese. Ferrarese que não jogou hoje. Agora vou rapidamente passar uma informação de última hora para vocês. O problema maior mesmo vai ficar pela lateral esquerda. O Enzo Dias teve uma entorse no tornozelo esquerdo durante o primeiro tempo e saiu.
no intervalo. Entrou no lugar dele o Wendel. O problema é que no segundo tempo o Wendel teve um desconforto no músculo adutor da coxa esquerda. Conclusão, se os dois não reunirem condições de jogar, só vai sobrar o garoto Patrick, aqui revelado pelas categorias de base do São Paulo, com poucos minutos no time profissional. Então, a lateral esquerda é um problema nesse momento maior até do que a zaga, que aí é uma dúvida, mas cheia de opções para o Crespo escolher. Aí, Salazar, que daqui a pouco eu quero saber se o Oscar tem possibilidade de voltar, como é que está a situação do Lucas, você vai atualizar a equipe aqui, o nosso telespectador, sobre esses jogadores. E atenção, você segura aí, que daqui a pouco nós vamos falar da atmosfera do São Paulo na Libertadores. Eu disse aqui a semana passada que vejo com muita possibilidade de termos o São Paulo na final da Libertadores, mesmo tendo um Palmeiras pelo caminho. Calma, estou dizendo que é palpável, não estou dizendo que é fácil. Tem LDU, tem Palmeiras ou River, a coisa é complicada, mas acho palpável. Ô Guto, quando você tem uma zaga formada, como é a do São Paulo, não é? Mas você traz o Tolói, que também conhece a casa, é ex-jogador do São Paulo. É verdade que está acima, está com 30 anos aí, já na casa dos 30 anos, né? Ele chega para o time. Um jogador como esse, ele chega já de imediato para brigar por vaga ou tem que ter um pouquinho de calma? Não, até pelo tipo de jogador que é, um jogador que exerce liderança. É um jogador que aonde passou foi capitão dos clubes que passou. Então, é um jogador que tem comando. Esse tipo de jogador, ele chega brigando por vaga. Que tipo de missão o treinador vai dar a ele, é o decorrer do dia a dia que vai dizer. Mas que ele chega do jeito que todo mundo está falando, é que ele estreou. Eu não vi o jogo porque eu estava viajando. Ele chega chegando, né? Sim. Chega chegando. E hoje, essa equipe do São Paulo, eu estava vendo o jogo, uma equipe bem compacta, jogador. Uma equipe onde que muitas vezes na hora de defender a bola, faz 2 contra 1. Então você vê essa equipe do São Paulo bem posicionada, coisas que nós não víamos com o Zubeldia. Então, você começa a observar que tem a mão do treinador. E isso é importante. E você iria de Tolói já de imediato, assim como... O Guto não disse que iria com o Tolói, mas disse que é um cara que está candidato à condição pelo histórico. Você iria, já pensaria no Tolói para quarta-feira, jogo na altitude, 34 anos o Tolói. Se tiver condição física, pela experiência, Tolói é um dos zagueiros ou muita calma nessa hora? Muita calma, até porque ele precisa de um tempo de adaptação, jogou hoje, então não dá para contar com ele no meio de semana. Eu acho que quem pode responder essa pergunta melhor do que ninguém é o próprio treinador que está ali vendo o cara, conversando com ele no dia a dia para saber, porque o Tolói, se estiver bem fisicamente, pela experiência que ele tem como a gente tá vendo que ele tem. Claro. O Guto falou isso aqui. Ele sendo experiente, com 34 anos, tem espírito de liderança, chega e toma conta da posição ali, da área dele. Pô, acho que se ele estiver bem, tem que jogar, cara. Como você botar um Tolói no banco? O Abel costuma segurar um pouco os jogadores quando chegam, porque ele entende que os jogadores, independentemente de quem seja, de que patamar seja, tem que entender como o time joga, qual é a dinâmica. Para uma estreia, reestreia, como foi hoje, pensando no tamanho do jogo de quinta-feira, é arriscado colocar? Tem que esperar mesmo um pouquinho ou dá para ir? O Tolói é uma questão de tempo ele ser titular. É isso aí. Ele é um grande zagueiro. Ele é inteligente. Não se questiona. Ele lança lá de trás perfeitamente, ele não erra passe, ele não dá bote errado. Além da experiência, ele é bom zagueiro. Qualidade, né, Ele, fisicamente, ele tá fininho. E pra quinta? E foi o primeiro jogo em 4 meses. O último jogo havia sido no final de maio. Foi bem, né? Ele faz pouca falta, né? É claro que quinta-feira é uma outra coisa. Eu acho que ele vai com esse trio aí que já vinha jogando, mas o Tolói, com certeza, naturalmente, gradativamente, ele vai virar titular porque ele veio para isso. Mas sai quem? Ferrarese. Tem que jogar o Tolói, o Arboleda e o Alan Franco. Concordo. Algumas situações aí, né? Uma coisa é ele chegar na condição de brigar por vaga. Agora o jogo é logo ali. Ele está num processo de adaptação, de readaptação. É um novo clube que ele saiu agora há pouco. É uma nova equipe, uma nova metodologia, ele tem que se adaptar a tudo isso. E quanto à qualidade dele, ainda a gente entra que ele estava jogando num mercado, num país,
que é dos principais em termos de construção de defesa, de zaga. A Itália, em termos de posicionamento, é dos melhores mercados. Quem consegue jogar o tempo que jogou na Itália, que jogou o Tolói, não tem como não ter qualidade de posicionamento e qualidade de enfrentamento como zagueiro. O Fini, prepara então já o material, deixa posicionado, o material é bem legal. Estou falando porque a gente já viu o material bem legal que a gente preparou para vocês, e principalmente para você, torcedor São Paulino, do São Paulo na Libertadores, tricampeão da Libertadores, tricampeão do mundo. São Paulo é muito grande, então separa esse material. Só que antes, para a gente entrar definitivamente no jogo de quinta-feira, deixa eu perguntar para o Salazar sobre outro que reestreou. O Tolói meteu até uma bola na trave, não é isso, Salazar? O Rigoni, Garrafa? Rigoni, me desculpe. Isso, Rigoni reestreou, entrou aqui no final do jogo, já na parte final do segundo tempo. O São Paulo, naquele momento, numa espécie de trocação com o Botafogo, muitas substituições, todos os times com bastante desfalques, como vocês relataram agora há pouco. E, de repente, o Rigoni ganhou um presentaço da defesa do Botafogo, saiu cara a cara com o goleiro Léo Link, que é o reserva, já que o goleiro titular, o Bento, acabou se machucando durante a partida, precisou ser substituído e o Rigoni acabou mandando a bola na trave. Não aproveitou a grande oportunidade que ele teve de reestrear pelo São Paulo com um gol, mas se torna uma peça importante. O Luciano não jogou porque cumpriu suspensão, volta, mas não tem Caleri, não tem André Silva, o Ferreirinha também teve uma situação diferente, foi preservado. Chega o Rigoni aí para ser uma alternativa. Os últimos anos não foram bons, mas o Crespo acredita que com ele vai render aqui. Segura um instante. Ô Miller, Rigoni me causou estranheza. Ele, quando veio pela primeira vez no São Paulo, chegou fazendo gols e tal. E aí o Crespo agora, nessa volta, com o aval do Crespo, ele volta para o São Paulo. E ele, desde que saiu do São Paulo, em 4 anos, fez apenas 7 gols. Me chamou muita atenção do que você viu hoje. E põe o lance pra gente, Fini. O lance do Rigoni já na reestreia, metendo uma bola na trave. Faltou caixa, foi falta de sorte. O que aconteceu que essa bola bateu e beijou a trave, Miller? Foi a bola que é chata mesmo, não quis entrar. Porque ele pega a bola... Tem um detalhe, Garrafa. Ele pega a bola no campo de defesa. A força dele é velocidade. Velocidade em progressão, não explosão. Ele pega a bola no campo de defesa e dá um tapa. E chega na área, bate cruzado, certíssimo, e a bola por capricho não entrou, bateu na trave e voltou. Quer dizer, ele é um jogador muito forte e rápido. Com a confiança do treinador, isso que eu tô falando. Ele, com o Crespo, na primeira passagem dele, ele era artilheiro do São Paulo. Todo jogo ele fazia gol. Agora, Miller, eu não vou me furtar de fazer a pergunta pra você, não. Não é porque você é parceiro, porque você é amigo, porque você é campeão do mundo, né? Porque você tem um histórico maravilhoso, mas não vou me furtar de fazer a pergunta. Como é que o senhor conhece uma bola chata? Porque não existia bola chata pra você, Miller. Não, veja bem, na verdade, o Rigoni ali, ele errou o chute. E a bola tomou efeito... Tô meio mascado, né, Xará? Esse efeito que fez ela bater na trave, entendeu? Mas ali eu acho que ele fez praticamente quase tudo certo. Não vai faltar oportunidade, porque o Rigoni, eu sempre gostei dele, né? Eu achei um absurdo ele sair do São Paulo como saiu, porque ele estava jogando bem, ele era o artilheiro do time. Mas que é estranho ele ter feito só 7 gols em 4 anos, é estranho. Ele fez 7 gols e 7 assistências. Mas tem o aval do treinador. Então, já que temos um treinador aqui... Claro, né? O aval é importante. Nós podemos observar o Luciano. É isso. O Luciano até outro dia estava quase querendo sair do São Paulo. Mas, Garrafa, outro jogador. Pela coletiva do Crespo, esse aval não é tão aval assim, porque perguntaram para ele qual que era a influência da chegada do Rigoni, a influência dele, e ele falou, nenhuma. Eu sou igual um piloto de Fórmula 1, me dão um carro e eu tenho que pilotar da melhor forma possível. E outro detalhe, você pode ver, o Rigoni estreou hoje, o Tolói, eles entraram e jogaram bem. Por quê? Porque o time hoje tem uma cara. Tem uma identidade, o Guto sabe disso. Quando o time tem uma identidade, o jogador entra, não sente muito. Por quê?
Porque o time já tem um estilo de jogo. Além de ter enfrentado o Xará, um Botafogo completamente perdido, né, cara? O que estão fazendo com o Botafogo ali, se eu fosse botafoguense, eu estaria... Eu achei que São Paulo... Jogou bem o São Paulo, assim, dentro da realidade. Eu achei que São Paulo jogou bem. Mas o Botafogo tá horrível. Faltou aproveitar as oportunidades criadas. O São Paulo jogou melhor que o Botafogo. Claro. O Botafogo jogou muito mal. Muito mal. Agora eu vou fazer um parênteses aqui. Segura só um segundo. É isso, torcedor tricolor, um trecho para vocês aí do Mesa Redonda. O Miller e o pessoal, né, elogiando bastante o trabalho do Crespo. O Miller elogiando, né, rasgando elogios aí ao trabalho do treinador do São Paulo. Elogiou também, né, o Rigoni. Alguns torcedores acredito que não vão concordar aí com esses elogios, né, ao Rigoni. Muitos torcedores não acham ele assim, esse bom jogador. Estreou bem hoje, né? Reestreou bem. Teve até ali uma bola na trave, por pouco ele não faz o 2-0. E o São Paulo fez um bom jogo. Pecou um pouco ali a questão das finalizações. Acabou desperdiçando algumas chances. Tem que tirar como lição aí coisas para não acontecer, para não fazer contra a LDU, né? Se tiver chance tem que converter, tem que marcar o gol. Não pode vacilar. Mas foi um bom jogo do São Paulo, né? Primeiro tempo mesmo, São Paulo muito superior. Segundo tempo, o Botafogo até que teve ali algumas chances, mas o Rafael também fez uma partida ali tranquila, né? Não teve muito trabalho. O Rafael Tolói reestreando muito bem também, já colocando ali uma pulga, né, atrás da orelha do Crespo. Será que já vai colocar o Rafael Tolói no time titular? Fica essa dúvida, né? Qual vai ser o trio de zaga ali titular. Acredito que pode acabar sobrando para o Ferrarese, pode ser ali o Arboleda, o Alan Franco e o Rafael Tolói de titular. O Sabino também, quando está entrando, joga muito bem. Bom para o São Paulo que tem essas opções aí, o Crespo, essas opções no ataque. E aguardar agora a sequência dos próximos jogos. O Rodriguinho hoje fez mais uma boa partida, Marcos Antônio, né, joga bem demais, um baita jogador, voltando de lesão. O Arboleda também entrando ali, voltando de lesão. O Crespo podendo contar agora com esses jogadores. Quinta-feira a gente vai ver aí um time mais completo, né? Não com todos os titulares, porque não estão à disposição. Mas vai ter a volta do Luciano, o Ferreira também, o Ferreirinha, né, vai voltar para essa partida. Pode ser que o Oscar já volte na segunda partida, jogo de volta, né, no Morumbi. Mas é aguardar. E o Crespo, né, ali na coletiva, rasgou elogios também, né, ao grupo do São Paulo. Né? Vou ler aqui um trecho para vocês do que o Crespo falou, que abre aspas para as palavras, né, do Crespo, elogiando o grupo do São Paulo. Eles são um grupo fantástico, pessoas fantásticas que se sacrificam um pelo outro, muito generosos. Hoje vemos aí a volta de Tolói, Alisson, Marcos Antônio, Arboleda. Tínhamos o segundo jogo de titular do Dinedo e Tapia, né, pela lesão do Ferreira, e tudo foi suportado pelo grupo. Essa vitória fala de um grupo forte que tem vontade de se sacrificar, né, um pelo outro. Para mim, foi mais que uma vitória. Às vezes podemos jogar bem, às vezes nem tanto, mas vamos lutar. Somos como uma família, né? O Wendel também voltava de lesão e sentiu o adutor durante o jogo, seguiu lutando. É um grupo fantástico, né? Palavras do Crespo, rasgando elogios aí ao grupo do São Paulo. É isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, discorda do que o pessoal falou no vídeo. Valeu e até a próxima.